Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, no capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo 21, e nós leremos, irmãos, a partir do versículo de número 8. Versículo de número 8. E a palavra vai dizer o seguinte, irmãos: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Glória a Deus, irmão. Graças a Deus pela leitura da palavra. Podeis assentar-se. Meus irmãos, nesta noite nós pedimos uma palavra, mais uma vez, da parte do Senhor, o Espírito Santo. Pedimos uma palavra para esta noite. E a palavra que o Espírito Santo nos deu para trazermos para os irmãos está no capítulo 21 do livro do Apocalipse, do livro da Revelação. O livro que o Senhor Jesus pessoalmente ele revelou ao apóstolo João. O apóstolo João estava ali, irmãos, preso na ilha de Patmos. Estava cumprindo ali uma pena. Nenhum crime praticou o apóstolo João, a não ser pregar a palavra de Jesus, o reino de Deus. E ele estava ali preso naquela ilha, a chamada Ilha Solitária, a ilha onde o Império Romano mandava os seus prisioneiros para serem degradados e ficarem ali aprisionados na ilha de Patmos. E ali o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, o próprio Rei dos Reis, o próprio Senhor dos Senhores, vai revelar pessoalmente para João o livro do Apocalipse, o livro da Revelação. E aqui, irmãos, aqui do capítulo 21, já no penúltimo capítulo deste livro, tão maravilhoso, tão especial para nós, porque vai nos revelar os últimos acontecimentos. É o livro escatológico, é o livro que vai nos revelar os últimos dias. E nesse capítulo, nesse versículo 8, o Senhor Jesus ele vai falar a respeito de um tema muitíssimo importante para nós, para que nós possamos refletir nesta noite sobre esse tema. Se nós pudéssemos assim dar um tema para a pregação desta noite, o tema seria 8 tipos de pessoas que não herdarão o reino dos céus. Um tema, irmão, um tema muito forte, um tema que mexe com a nossa alma. É um tema até certo ponto pesado para todos nós, mas precisamos saber o que Jesus quer nos dizer nesta noite. Então, 8 tipos de pessoas que não entrarão no reino dos céus, que não herdarão o reino dos céus. E aqui o Senhor vai revelando cada tipo de pessoa que não herdará o reino dos céus. E na sequência, irmãos, iremos mostrar para os irmãos que os assassinos não herdarão o reino dos céus. E em contraponto a esse versículo, sobre aqueles que não herdarão o reino dos céus, nós iremos, na segunda parte, falar sobre aqueles que herdarão o reino dos céus. Então o texto vai dizer, irmãos, que os assassinos não herdarão o reino dos céus. E nós vamos ver uma referência sobre este assunto, está em 1 João, os irmãos podem apenas ouvir, se for mais conveniente, está em 1 João, no capítulo de número 3, versículo 15, e a palavra vai dizer o seguinte no versículo 15: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então aqui, amados, aqui o Senhor Jesus vai discorrer a respeito desses 8 tipos de pessoas que não herdarão o reino dos céus.
os assassinos não herdarão o reino dos céus. Aqueles que praticam assassinato, aqueles que tiram a vida de pessoas, estes jamais herdarão o reino dos céus. Mas aqui o apóstolo João, ele vai dizer que não apenas aquele que tira a vida de uma pessoa, a vida carnal de uma pessoa, mas ele vai dizer que todo aquele que odeia o seu irmão é também assassino. Todo aquele que nutre um sentimento de ódio pelo seu semelhante, pelo seu irmão, é também uma forma de assassino. Então, não apenas aqueles que tiram a vida de pessoas, mas também aqueles que têm ódio pelo seu irmão. Esses também não entrarão no reino dos céus. Mas o Senhor Jesus vai continuar a nos explicar sobre esses tipos que não entrarão no reino dos céus, que não herdarão o reino dos céus. E o Senhor vai também nos mostrar outra categoria de pessoas que não herdarão o reino dos céus. Os rebeldes não herdarão o reino dos céus. E nós vamos ver como referência João capítulo 3, versículo 36. E a palavra vai dizer o seguinte: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos ver aqui, irmãos, a segunda categoria. Já vimos que os assassinos não herdarão o reino dos céus, mas também os rebeldes, aqueles que se mantêm rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então aqueles seres humanos que se mantêm rebelde, que não aceitam a Jesus como sendo Filho de Deus, que não aceitam que o Filho de Deus é também Deus. Nós sabemos, irmãos, que o nosso Senhor, ao mesmo tempo que ele é 100% homem, ele é 100% Deus. E isto é um ensinamento bíblico, é um ensinamento escriturístico, mas há muitas pessoas que não aceitam a divindade de Jesus. Há no nosso meio seitas que não aceitam a divindade de Jesus. Ainda hoje essas seitas arrebanham milhões e milhões de pessoas pelo Brasil e pelo mundo. E essas seitas, elas negam a divindade de Jesus. Apesar de que o ensinamento escriturístico demonstra de forma muito clara que o nosso Senhor, ele é Deus tanto quanto o Pai. Certa vez, o diácono Filipe, ao se dirigir a Jesus, ele disse para Jesus: Senhor, basta-nos que tu nos mostre o Pai, basta-nos isso. E Jesus, respondendo para o diácono Filipe, o Senhor Jesus disse: Filipe, eu tenho estado convosco, com vocês todo este tempo, e tu dizes para mim, mostra-nos o Pai. Filipe, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, irmãos, Jesus é o próprio Deus encarnado. Então Jesus também é Deus. Ele é a figura, ele é a face do Deus Todo-Poderoso. Então Jesus é também Deus, e é tão Deus quanto o Deus Pai. Mas muitas pessoas, irmãos, se mantêm rebeldes, não aceitam o ensinamento escriturístico e se baseiam muitas vezes, como as testemunhas de Jeová, que se baseiam em passagens bíblicas onde Jesus está falando como homem, mas a própria Escritura ensina a própria Escritura, e a Escritura vai mostrar que Jesus, ele é, ao mesmo tempo, é o único ser
com esse duplo atributo. Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Então, irmãos, essa categoria dos rebeldes também não entrarão, não herdarão o reino dos céus. Mas não apenas, irmãos, este grupo. Também a palavra vai dizer que os covardes não herdarão o reino dos céus. E a passagem, irmãos, que nós iremos ler para os irmãos está em Marcos, capítulo 8, versículo 38. Marcos, capítulo 8, versículo 38. E a palavra, irmãos, vai dizer o seguinte: pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então, meus irmãos, aqui desse texto aqui, o escritor Marcos, o evangelista João Marcos, vai nos mostrar que essa categoria, os covardes, aqueles que se envergonham de Jesus, que se envergonham da palavra, o próprio Jesus vai nos ensinar que todo aquele que se envergonhar das palavras de Jesus e de Jesus diante dos homens, o Senhor Jesus também o negará diante do Pai. Então, irmãos, os covardes não herdarão o reino de Deus. Também podemos exemplificar nessa categoria dos covardes aquelas pessoas que não aceitam o senhorio de Jesus. Por muitas vezes, irmãos, nós pregamos exaustivamente, suamos pregando a palavra de Deus, e quando chegamos ao final da pregação, fazemos o apelo: se alguém dentre os ouvintes aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por muitas vezes, irmãos, nós ouvimos pessoas exclamarem: hoje não, talvez uma outra vez. Então essas pessoas que negam aceitar Jesus podem também ser classificados como covardes. Então aqueles que negam a Jesus, que negam a palavra, mas aqueles também que negam aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas almas, esse também está incluído na categoria dos covardes. Mas também, irmãos, a palavra vai dizer que os cães também não entrarão no reino dos céus. O que seria, meus irmãos, esses cães? A palavra vai mostrar lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Então, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 até o 22. A palavra, irmãos, vai dizer o seguinte: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus ali ensinando e ali dizendo para João que escrevesse que os cães não herdarão o reino dos céus. E aqui no sentido, aqui o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, segunda epístola, ele vai nos mostrar o que são esses cães.
ele vai dizer que aquelas pessoas que uma vez tendo tido conhecimento da palavra, irmãos, aqui eu chamo a atenção de todos os irmãos nesse momento, que estão nesse momento me ouvindo nesta noite, mas também que nos ouvirão pela rede da internet. E certamente essa palavra é de grande exortação para nós nesta noite, que os cães não herdarão o reino dos céus. E aqui se referindo àquelas pessoas que tomaram conhecimento da proclamação da palavra, que experimentaram a palavra, que experimentaram todo o ensinamento de Jesus. E estas pessoas, quando retrocedem, quando recuam, a palavra ela vai dizer que aquele que tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Então nós, os salvos, nós que conhecemos a Escritura Sagrada, nós que conhecemos os ensinamentos de Jesus, não podemos retroceder, porque Pedro vai comparar estas pessoas, irmãos, nesta noite, Pedro vai comparar estas pessoas com os cães que vomitam e comem depois o próprio vômito. E vai também comparar essas pessoas a porcos, que se você banhar os porcos, se você limpar os porcos, eles certamente voltarão à lama. Então os cães irão comer do próprio vômito. Então, irmãos, essa categoria nos alerta tremendamente nesta noite, que nós não podemos retroceder, não podemos nos comportar como os cães, porque os cães não herdarão o reino de Deus. Mas também, irmãos, os adúlteros também é outra categoria que não herdará o reino dos céus. E a palavra vai dizer, irmãos, na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 4. Então, a epístola aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, e a palavra vai dizer: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então aqui o escritor aos Hebreus vai mostrar duas categorias de pessoas, né, que podemos aglutinar no mesmo sentido, que os impuros e os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então, irmãos, devemos ter a nossa atenção, o nosso conhecimento a respeito desses grupos e categorias que não herdarão o reino dos céus. Mas também, irmãos, a palavra vai dizer, também na sequência, que os impuros não herdarão o reino dos céus. E isto Paulo escrevendo aos Coríntios, do capítulo 6. Paulo aos Coríntios, né? Primeiro aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 9. O que o apóstolo Paulo vai nos ensinar a respeito dos impuros. Então, primeiro aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9, a palavra Paulo vai nos admoestar: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ou seja, traduzindo aqui, injustos está empregado aqui por Paulo no sentido de que os impuros não, podemos trocar aqui o vocábulo e perguntar: ou vocês não sabem que os impuros não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros herdarão o reino dos céus. Então, a impureza, irmãos, o pecado da impureza é um pecado que cria separação entre nós e o nosso Deus. Então, os impuros não herdarão o reino dos céus. Mas também, amados irmãos, há outra categoria que também não herdarão o reino dos céus. E está aqui os idólatras. Vamos ver, amados, o que Paulo vai escrever aos Colossenses, no capítulo de número 3, Colossenses capítulo 3, versículo 5.
Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5. E a palavra, irmãos, vai dizer o seguinte: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que também é idolatria. Então, irmãos, os idólatras, eles não herdarão o reino dos céus. Mas aqui Paulo nos chama a atenção que a idolatria, irmãos, não é apenas a adoração de imagens, não é apenas adorar uma imagem de escultura. A idolatria, o sentido dela no escrito de Paulo aos Colossenses, vai mais além. Paulo vai mais além e ele compara a avareza com idolatria. O que é, irmãos, o pecado da avareza? O pecado da avareza é o amor pelo dinheiro, é o amor pelas riquezas. Devemos ter um extremo cuidado, irmãos, com o nosso coração. Devemos vigiar, porque a Escritura ela vai dizer que onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, o nosso coração, segundo a Escritura, está aonde está o nosso tesouro. Então, o amor pelas riquezas, o amor pelo dinheiro, né? Ele é um pecado comparado com o pecado da idolatria. São pecados muito semelhantes, que têm o mesmo peso diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos, irmãos, nos afastar do pecado da idolatria. E esse pecado também, a compreensão dele se estende também a seres humanos. Muitos crentes estão idolatrando pessoas, idolatrando atores de cinema, idolatrando jogadores de futebol, estão idolatrando times de futebol. Quantos crentes estão presos à idolatria do futebol? Não estou querendo aqui dizer que o crente não pode assistir uma partida de futebol, mas estou aqui dizendo para os irmãos que o amor por isso, colocar o coração nisso, é uma forma de idolatria. E é um pecado que aborrece tremendamente o coração do nosso Deus. Então, meus irmãos, nós vimos aqui quais são estes, mas também a palavra vai dizer que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. E aqui nós podemos, nesse entendimento do que sejam os feiticeiros. Aqui, irmãos, está um grupo de pessoas aqui. E nós temos como texto de referência, quando o rei Saul vai consultar uma adivinha, quando ele vai consultar uma feiticeira. Estava ali, isso está narrado em 1 Samuel, no capítulo 28, quando o rei Saul estava temendo o cerco dos filisteus. Ele estava temendo porque os filisteus estavam cercando a nação de Israel, e Saul estava de tal maneira afastado dos caminhos do Senhor, que ele buscou ao Senhor, mas o Senhor não o respondeu, porque o coração de Saul já havia há muito se afastado dos caminhos que é do Senhor. Nós devemos ter muito cuidado, irmãos. O que eu aprendo aqui nesse momento é que nós não podemos nos afastar dos caminhos do Senhor. Nós vemos no escrito sagrado outro personagem que não se apercebeu que o Espírito Santo havia se afastado dele, e é o caso de Sansão. Sansão, o Espírito Santo se apoderava dele e dava a ele uma força descomunal. O Espírito Santo dava, e ele vencia todos os inimigos, todos os adversários, mas ele se afastou dos caminhos do Senhor. Ele desobedeceu aquilo que o Senhor havia determinado para a vida dele, e ele não percebeu que o Espírito Santo havia se afastado, havia saído dele.
Então nós devemos, irmãos, ter muito cuidado, porque em nos afastar do Senhor, isso pode nos trazer uma situação de grave perigo para a nossa salvação, para as nossas almas. E aqui o rei Saul, ele ordenou que os seus serviçais, os seus auxiliares, procurassem aquela mulher para que ele pudesse ter informações do futuro. Irmãos, nós crentes não podemos jamais, em hipótese alguma, recorrermos de pessoas de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria, de leitura das mãos e outros tipos de bruxaria, porque isso vai nos afastar tremendamente, terrivelmente, definitivamente dos caminhos do Senhor. E o rei Saul é um exemplo desse, que a sua derrocada, a sua queda se deu principalmente por mais essa gravíssima desobediência ao Senhor. Ele foi consultar uma bruxa, ele foi consultar uma adivinha, ele foi consultar uma macumbeira. Então, meus irmãos, que nós possamos fugir desse pecado de consultar feitiçarias. Então o Senhor abomina esse tipo de pecado. Então, irmãos, agora, nós passaremos para a segunda parte. A segunda parte aqui nós vimos aqui o alerta de Jesus através do apóstolo João, daqueles que não entrarão no reino dos céus. Então há um outro grupo, irmãos, há um outro grupo que nós devemos pertencer, que é o grupo dos salvos. Quais são então aqueles que herdarão o reino dos céus? Então nós iremos ler, irmãos, no próprio livro do Apocalipse. O Senhor Jesus vai dizer para João, no capítulo de número 22, vai dizer para João quais são os que irão herdar o reino dos céus. E o Senhor Jesus vai ordenar a João dizendo: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Então, meus irmãos, aqui é o grupo dos salvos, aqueles que lavam suas vestes. Que vestes são essas? E aonde é que o salvo vai lavar as suas roupas? Nós vamos ler, irmãos, aqui, nós vamos ler no Evangelho, segundo o relato de Mateus. Mateus, no capítulo de número 7, ele vai narrar exatamente quais são os que entrarão no reino dos céus. Então Mateus, ele vai dizer no versículo 21, capítulo 7, versículo 21, ele vai iniciar primeiro esse versículo dizendo os que não entrarão no reino dos céus. Ele vai dizer no versículo 21, na parte A: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, ele aqui fala de forma muito clara, o Senhor Jesus, que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas um grupo especial, um grupo que ele faz a vontade do meu Pai. Jesus disse: aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Outra passagem, Jesus ele vai dizer que os verdadeiros irmãos dele são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, do Pai de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, aquele que faz a vontade do Pai são estes que obterão a salvação. Mas também, irmãos, iremos ler também aqui quais são, quando a passagem vai dizer, quando o Senhor Jesus vai ensinar a João e consequentemente e continuamente a nós, ele vai dizer também, ele vai falar a respeito dessas vestes brancas, que esses salvos terão suas vestes brancas e lavadas aonde, meus irmãos? Então, no capítulo 7 do Apocalipse, do versículo 14,
no versículo 14, na parte final, Jesus vai dizer para João: quais são estes salvos de vestes brancas? Jesus ele vai dizer: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, irmãos, estes salvos que herdarão o reino dos céus estarão vestidos de vestes brancas. Outra passagem que Jesus vai também narrar para João é quando ele está falando a respeito da quinta igreja, das 7 cartas às 7 igrejas. Quando ele vai falar sobre a igreja de Sardes, ele vai dizer que aquela igreja tinha nome de que vivia, mas estava morta. Mas ele vai dizer: mas há em Sardes alguns com vestidura branca e que caminharão comigo. Então, meus irmãos, a característica deste grupo dos que herdarão o reino dos céus é que eles estarão de vestiduras brancas, eles estarão sem mácula, eles estarão sem nenhuma mancha. Por quê? Porque suas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Irmãos, o que nos garante a santidade necessária para subirmos no arrebatamento da igreja é termos as nossas vestiduras, é estarmos revestidos de vestes brancas. Há um corinho, há um louvor na harpa cristã que vai dizer: alvo mais que a neve, que nós devemos ter roupas, vestiduras espirituais, falando, alvas mais que a neve, brancas mais do que a neve. Então, a característica dos salvos é que eles estarão vestidos de uma vestidura branca, porque estes foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, o nosso direito de entrar no reino dos céus é termos os nossos pecados perdoados e as nossas mãos e o nosso corpo tendo sido lavado pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz, naquele fatídico dia, naquela sexta-feira daquela semana da Páscoa, quando o Senhor Jesus derramou o seu próprio sangue. Ele derramou em favor de cada um de nós, para que nós pudéssemos conquistar a nossa salvação. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós imputamos os nossos pecados em Jesus, nós lançamos os nossos pecados em Jesus. Naquela cruz, Jesus, ele padeceu ali não apenas pelos pregos nas suas mãos e nos seus pés, ele sofreu ali tremendamente, porque todos os pecados da cristandade, desde do primeiro salvo até os tempos atuais, todos os pecados foram lançados em Jesus. E nós chamamos essa doutrina, irmãos, de a doutrina da imputação, quando os nossos pecados são imputados em Jesus, foram lançados em Jesus. Mas é preciso, irmãos, que há outro acontecimento possa ocorrer, que é exatamente, a doutrina da dupla imputação, que a justiça de Jesus deve vir para nós. Então, quando nós lançamos os nossos pecados na cruz, em Jesus, ele envia para nós, ele vai enviar para nós a sua justiça, que podemos aqui dizer neste momento que são as vestiduras brancas. A justiça de Cristo é uma vida sem pecado, é uma vida sem mácula, sem a contaminação do pecado, porque nós sabemos, irmãos, segundo a Escritura, Isaías vai escrever no capítulo 61, ele vai dizer que os ouvidos de Deus não estão avariados, nem os olhos do Senhor estão fechados, e nem suas mãos estão fechadas para nós, mas que o nosso pecado, a contaminação das nossas mãos pelo nosso pecado, é que cria separação entre nós e o nosso Deus.
Então, irmãos, então nós devemos estar vestidos de vestiduras brancas, e isso só podemos alcançar se nós lavarmos as nossas vestiduras com o sangue do Cordeiro, com o sangue do verdadeiro Cordeiro Pascal, o verdadeiro Cordeiro, aquele Cordeiro que quando João Batista estava batizando no Rio Jordão, que viu o Senhor Jesus passando com aquela multidão o acompanhando, João Batista, ele apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, eis o verdadeiro Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então o sangue de Jesus é que nos lava, irmãos, é que nos deixa brancos, alvo mais que a neve, com vestiduras brancas. Então, irmãos, nesta noite nós devemos, irmãos, pedir ao Espírito Santo que nos encha do conhecimento, que o Senhor Deus nos encha da sabedoria, e que o Senhor Jesus nos encha da sua graça, e que com a unção do Senhor Espírito Santo nós possamos nesta noite compreender tão grande ensinamento, tão grande ciência. O grande rei Davi disse que ele queria entender que tal ciência de Deus é grandiosa, irmãos. A ciência que vem do Senhor, o conhecimento que vem do Senhor é imensamente, é grandioso para nós, já dizia o grande rei Davi nos seus escritos. Então, irmãos, que nesta noite nós possamos compreender e ensinar e proclamar para os perdidos, aqueles que não herdarão o reino dos céus, para que eles possam, irmãos, chegar ao arrependimento, porque cada uma dessas categorias aqui faladas por Jesus, há uma possibilidade de salvação, desde que estas pessoas se arrependam. Nós precisamos compreender que o arrependimento é necessário. Quando Jesus faz primeiro discurso, a primeira pregação de Jesus no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a primeira pregação, o primeiro sermão de Jesus foi: arrependei-vos. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Então o primeiro sermão de Jesus é tão importante, o arrependimento, que foi o primeiro sermão proclamado por Jesus. Foi a primeira palavra, o primeiro sermão pregado por Jesus. João Batista foi outro que também pregou o arrependimento. Então, todas essas categorias, irmãos, existe a possibilidade da salvação, desde que essas pessoas passem pelo arrependimento, desde que essas pessoas sejam lavadas pelo sangue de Jesus. Todos nós, irmãos, estávamos em pecados, todos nós, a palavra diz que nós estávamos como ovelhas desgarradas, sem um pastor, estávamos no lamaçal do pecado. Então, todas essas categorias, existe a possibilidade do arrependimento, da salvação, de se lavarem com o sangue do Cordeiro de Deus e terem roupas brancas, alvejadas como a neve, sem pecado, santificados e glorificados. Irmãos, que essa palavra nessa noite nos encha de conhecimento, nos encha do saber, do conhecimento que temos que herdar a vida eterna, que temos que ter roupas brancas, vestiduras alvas brancas, lavados pelo sangue de Jesus. Que essa palavra gloriosa nos fortaleça, nos encha de conhecimento, nos encha de graça nesta noite. Nós agradecemos neste momento a Deus o Pai, agradecemos a Deus o Filho Jesus, agradecemos a Deus o Senhor, o Espírito Santo. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.